Muito bem, vamos para quarta-feira. Quarta-feira o título é O exemplo de Moisés, Jeremias e Paulo. E o versículo 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito bem, vamos começar falando sobre Moisés. Sabe, irmãos, nós precisamos entender algo importante na obra de Deus. Quando eu falei da terça-feira, eu li Efésios 4, falando sobre Cristo descer à região inferior e depois Cristo ressuscitar, subindo ao mais alto céu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que essa obra foi exclusivamente de Deus. Porque a obra de Deus, quem faz é Deus, quer dizer, a palavra é o Espírito de Deus. Então, em Romanos 10, quando Paulo está falando sobre a salvação, ele quer mostrar que a salvação é pela graça. Então ele diz assim, no versículo 6, não perguntes em teu coração, Romanos 10, 6, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Quer dizer, não adianta você saber que Deus precisa se encarnar, precisa se tornar um homem. Você não tem poder nenhum de nós, por melhor que seja, pode subir ao céu e trazer Cristo do céu, Deus do céu, à força. Entende? Quem fez isso? Deus. E aí ele continua, versículo 7. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Quer dizer, para ressuscitar Cristo, quem tinha esse poder? Os discípulos que viveram ao lado do Senhor, se você olhar o trecho que fala da ressurreição do Senhor, fala que quando eles ouviram das mulheres que o Senhor tinha ressuscitado, alguns duvidaram. Então veja, irmãos, nós não temos poder para fazer a obra de Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos é crer. E muitas vezes, no que é a nossa parte, que é crer, nós falhamos. Então Paulo vai discorrer aqui para mostrar o seguinte, você não tem poder para trazer Cristo do céu, para que ele se encarne, seja um homem, para a redenção. E você também não tem poder para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Tudo vem por Deus. O que a nossa parte é crer e obedecer. E aí, irmãos, entra então a experiência de Moisés. Por quê? Muitas vezes nós achamos que somos nós que fazemos a obra, nós somos capazes. Então Moisés, nos primeiros 40 anos, chegou um ponto que ele se achou, falou assim, bom, sou eu que sou o libertador, né? Eu que Deus escolheu, então vamos começar a trabalhar. E quando ele achou que ele ia libertar o povo de Israel por sua própria força, o que ele fez? Ele matou um egípcio, o faraó descobriu e ele saiu fugido do Egito. Ele passou vergonha, com medo, fugiu, ficou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, e Moisés já estava com 80 anos, Deus foi até ele. E aí Deus o chamou então. E ali, irmãos, o próprio Moisés, ele falava para o Senhor, Senhor, não, chama outro, eu sou pesado de boca. Veja, toda aquela confiança que Moisés tinha quando ele matou o egípcio, agora tinha desaparecido, tinha morrido. Esse é um princípio, irmãos, da obra de Deus, a morte e a ressurreição. Porque só quem pode ressuscitar é Deus. Entende? Às vezes você pensa assim, a minha obra passou pela morte e ressurreição. Se você falou uma coisa dessa, é que você não entendeu ainda. Porque você não tem poder para ressuscitar. Quem ressuscitou Cristo dentre os mortos foi Deus. Quem ressuscita é Deus, entende? Então no caso de Moisés, irmãos, quando ele achou que a vida dele já tinha acabado, já estava com 80 anos, Deus apareceu para ele numa sarça. Uma sarça que pegava fogo. E o que chamou a atenção de Moisés foi que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Isso era um sinal para Moisés. Qual era o sinal? Que isso quer dizer que o combustível para o fogo não era a sarça, porque a sarça não se consumia. Ao mesmo tempo, Deus querendo mostrar para Moisés, Moisés, quem vai fazer a obra sou eu. Você é a ferramenta, você não é o causador do fogo. Você não é o combustível para o fogo. Você é só a ferramenta. E isso para nós é difícil, irmãos, nós entendermos. Outro ponto muito importante, quando Deus chama alguém,
Deus não chama e vai revelando todas as coisas. Por exemplo, quando Moisés perguntou para o Senhor qual era o nome do Senhor, ele revelou um nome. A pronúncia a gente não consegue ter, alguns dizem que é Yahvé, enfim, a pronúncia ela foi perdida durante o tempo, mas é aquelas 4 vogais, Y, H, W, H. Então ele revelou esse nome para Moisés, e olha só, irmãos, esse nome que ele revela para Moisés, ele não tinha revelado nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Então Deus, irmãos, ele tem muita coisa para nos revelar. A Bíblia, irmãos, ela, como palavra de Deus, ela é eterna. Se nós ficássemos a eternidade toda, entre aspas, estudando a Bíblia, irmãos, o Senhor ia nos revelar as coisas ali que Ele colocou durante toda a eternidade. Tem muita coisa na Bíblia ainda que nós sequer chegamos perto de perscrutar. Mas o ponto aqui, irmãos, da experiência é: Deus escolhe quem Ele quer, e quando Deus escolhe, Ele vai dar a revelação. Então, com Moisés, Ele ia aparecendo para Moisés e Ele ia revelando a sua vontade para Moisés, de forma que não é a pessoa a responsável pela obra. Mas o que o povo de Israel fazia? O povo de Israel jogava a carga em cima de Moisés, quando na verdade, irmãos, o responsável pela obra de Deus é o próprio Deus. Moisés era uma ferramenta. Como hoje, irmãos, como Paulo foi uma ferramenta, como João foi uma ferramenta, como hoje nós temos os irmãos à nossa frente que são ferramentas para transmitir o falar de Deus, a direção de Deus, que estão sempre e devem estar sempre de acordo com a Bíblia. Vou dar uma acelerada agora, eu vou ler aqui na página 44 a experiência de Jeremias, no 3º parágrafo. A experiência semelhante ocorreu com Jeremias, que foi consagrado por Deus para ser profeta às nações. Porém disse, Jeremias 1:6, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Deus então disse que colocaria suas palavras na boca de Jeremias e que ele não precisaria preocupar-se. Um profeta não fala suas próprias palavras, mas deve transmitir o que o Senhor lhe puser na boca. Em sua liberdade natural, o homem faz suas escolhas. No plano celestial, as escolhas estão nas mãos de Deus. A nós cabe ouvir seu falar. Sendo assim, não podemos exaltar o homem, tendo preferência por um ou outro pregador. Deus é que faz a sua obra. Então, irmãos, nós não podemos nem exaltar, que é um erro, um grave erro, mas também, irmãos, nós não podemos desqualificar. Você olha para o homem e fala assim, esse homem errou aqui. Se ele errou aqui, então ele não é servo de Deus. Todos os servos de Deus, de Adão até o último, excetuando, claro, Jesus Cristo, todos, inclusive Paulo, erraram, irmãos. Isso é uma condição humana. Então, não olhe para o homem, mas olhe para a palavra que tem sido falada, porque aí você vai ver Deus. É como como foi falado em semanas anteriores. Quando o Senhor ressuscitou, eles olharam o corpo de glória do Senhor e não reconheceram. Mas quando o Senhor abriu a boca para falar, aí eles reconheceram, é o Senhor. Então a palavra traz a presença de Deus. Então às vezes você foca no físico, no homem, e você perde a palavra de Deus, porque você olha para o homem e fala, não, esse homem aí ele errou nisso, aquilo, e aí você perde a palavra de Deus. Ou ao contrário, você resolve idolatrar o homem, perde também a palavra de Deus. Não, irmãos, são ferramentas, como Paulo era, como Moisés, enfim, como tantos outros. Para finalizar, eu vou ler aqui, continuar lendo no Alimento Diário, falando de Paulo. Na Epístola aos Filipenses, Paulo afirma que muitos se sentiam estimulados a falar a palavra de Deus diante do exemplo de Paulo, que perseverava apesar dos sofrimentos e perseguições. Filipenses 1,14. Porém, havia aqueles que proclamavam a Cristo por inveja e porfia. Era como se dissessem que não concordavam com o falar de Paulo, pois tinham outra interpretação. Todavia, quem fala por Deus não expressa a sua própria interpretação, pois somente pode dizer o que Deus quer.
Falar diferentemente produz apenas discussões e prejudica a edificação do corpo de Cristo. Por isso, Paulo rogava por súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo. Vemos aqui a importância de orar a favor de quem fala por Deus. Em seguida, Paulo confessa que partir para o Senhor seria incomparavelmente melhor, porém reconhecia que deveria permanecer por causa da igreja. Fica claro que Paulo não tinha ambição de falar por Deus ou de ocupar uma posição ambicionada por muitos. Realmente seu objetivo não era a glória de homens, mas desejava ser fiel ao Senhor e desempenhar bem seu papel. Igualmente devemos desempenhar com fidelidade a função que o Senhor nos entregou. Vamos encerrar por aqui esse áudio. Que o Senhor te abençoe grandemente. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.